Finalmente eu vou falar sobre Logon Edea. Gente, me desculpa, eu não sei como que eu conserto isso. Não sei se eu tenho que tomar um sol, mas se eu tomar um sol fico vermelha, não adianta. Ao contrário do que muita gente pensa, Logon Edea não passa 6 meses do ano como Oxum e 6 meses como Oxóssi. E muito menos ele passa 6 meses como mulher, como Oxum, no caso, 6 meses como Oxóssi, sendo homem. Não existe isso, gente. O que acontece é o seguinte: ele tem muito do pai Oxóssi e muito da mãe Oxum. Então, realmente, 6 meses do ano ele vai ter as características de Oxum mais intensificadas, e outros 6 meses do ano ele vai ter as características de Oxóssi mais intensificadas. Além das características que ele herdou dos pais, ele também, lógico, tem as próprias características. Vejo que muitos filhos de Logon Edea são confundidos com filhos de Oxum ou filhos de Oxóssi. Os filhos de Logon Edea herdaram de Oxum a elegância, tem sim uma certa doçura, a vaidade, o bom gosto. Herdou de Oxóssi o orgulho, o temperamento mais reservado. Também a certa vaidade. Oxóssi em alguns aspectos é uma vaidoso, então uniu com o de Oxum e acabou que fez com que Logon Edea se tornasse uma pessoa extremamente vaidosa, caprichosa. De Oxóssi também eles têm uma característica de ser um pouco distante, dependendo do Juntó principalmente, né? Essa coisa, esse distanciamento natural de Oxóssi, essa necessidade também de ficar um pouco só, é algo experimentado pelos filhos de Logon Edea. E características peculiares dos filhos de Logon Edea, eu vejo eles assim: pessoas fáceis de lidar a princípio, porque são muito educados geralmente, sabem tratar os outros, são gentis, muitas das vezes podem ser extremamente carinhosos. Só que o que eu acho interessante no filho de Logon Edea é que ele tem uma dualidade, que ao mesmo tempo que ele é tudo isso, toda essa doçura, toda essa coisa que você olha pra ele e pensa, nossa, que pessoa meiga, que coisa delicada e tal, de repente, do nada, essa pessoa pode virar um cavalo, vira um bichinho selvagem, sabe? E pode te dar um coice, pode ser estranho e pode ser arrogante, pode acabar sendo prepotente demais e pode ser uma pessoa extremamente brigona, dependendo do momento. Uma coisa que é engraçada no filho de Logon Edea é que você está conversando com ele numa situação normal, de repente ele se emburrece com alguma coisa e te dá um coice, acaba sendo grosseiro com você, levanta a voz e tal, e se impõe, já cresce, né? É aquela coisa muito pavão, né? Já vai, estufa o peito e vai. Aí você vai, cresce pra cima dele, começa a falar com ele, daqui a pouco você vai ver a pessoa tá chorando. Aí você fala, ué, como é que pode? Tava querendo arrumar um tumulto, agora aí abre o berreiro, você fica até sem saber o que tá acontecendo. Enfim, tem essa dualidade, sabe? Às vezes é muito ao mesmo tempo que acontece. Você experimenta os dois lados da moeda de Logon Edea, o lado doce demais, o lado duro demais. É muito interessante porque as características de Oxóssi e de Oxum, eles são intensificadas, né? Principalmente porque Oxum e Oxóssi têm algumas coisas em comum, então juntou nele, então ficou muito forte. Da minha experiência com filhos de Logon Edea, eu acho que a minha maior dificuldade com eles é porque são pessoas que têm muito problema em ser contrariado, sabe? Eles não são maleáveis em muitos aspectos, eles são um amor, um doce, se você levar as coisas do modo que ele quer, se a última palavra for dele. Agora, o momento em que eles encontram alguém que bate de frente ou que tenta negociar a situação de outro modo, ele já perde a paciência e não gosta e se torna uma pessoa difícil de lidar nesse momento. Então, pra você saber lidar com uma pessoa de Logon Edea, você tem que deixar ele ir carregando a situação. Isso é um pouco delicado, né? Dependendo da outra pessoa, não funciona bem. São pessoas que têm, eu percebo, um gosto pelas coisas materiais muito aguçado. São pessoas de bom gosto, extremo bom gosto. Gostam de coisas bonitas, de coisas caras. Gastam muito dinheiro, gostam de gastar dinheiro. Só que eu percebo que elas não têm
tanto a força de vontade de Oxum de se jogar naquilo e ir atrás, como elas não têm tanto a independência pura, né, nata, pura de Oxóssi, né, que Oxóssi faz as coisas sozinho, ele consegue tudo sozinho. Não, Logun-Edé, ele, dependendo, meu Deus do céu, eu sempre explico isso. Depende do Juntó, depende da criação que a pessoa teve, depende do caráter da pessoa, depende da pessoa. Pode acabar sendo uma pessoa que acaba meio que montando nas costas dos outros. Diferente de Oxóssi, eu percebo que são pessoas que não têm uma necessidade de independência tão grande, né? Enquanto que Oxóssi, a pessoa de Oxóssi costuma ser aquela que ela batalha por tudo que ela tem, absolutamente tudo. Ela faz tudo sozinha, tudo que ela tem ela busca sozinha. A pessoa de Logun-Edé não é tão assim, não. Ela é uma pessoa que já vai morar na casa dos pais até mais tarde. Não tem essa necessidade de ter um espaço só dela, sabe? A pessoa de Logun-Edé, ela consegue conviver com outras pessoas de modo que ela não se sente invadida como o filho de Oxóssi se sente. É mais fácil para ela ter que aguardar enquanto ela está precisando de alguém para alguma coisa. Ela, inclusive, sabe tirar proveito disso de uma forma positiva para ela. Então, a independência para ela não é essencial, como é para Oxóssi. Ela pode acabar ficando na sua aba, entende? Isso não é uma característica que ele herdou nem de Oxóssi nem de Oxum, é uma característica dele e que não está presente em todas as pessoas de Logun-Edé. Pelo amor de Deus, gente, para de ficar se revoltando nos comentários que você não tem essa característica, que piriri, parará, isso é chato. Existem exceções e são muitas as coisas que fazem você ter ou não uma característica ou outra. Então, profissionais extremamente competentes, quando resolvem se envolver em um trabalho que eles gostem de fato, eu percebo que, especialmente para artes, são pessoas que têm um talento muito bom. E para liderança também, sendo que para liderança ele acaba encontrando alguns problemas por essa dificuldade que eu já citei, de receber ordem e de não aceitar que as coisas às vezes não vão sair como eles gostariam. Eles não conseguem lidar muito bem com isso, então podem ser chefes um pouco complicados. Eu acho que prejudica muito a pessoa de Logun-Edé o orgulho exacerbado. É muito maior, inclusive, do que o orgulho de Oxóssi. Olha que o Oxóssi ainda é orgulhoso pra caramba, mas ele é muito mais orgulhoso. E a vaidade nossa, mas a vaidade é demais na pessoa de Logun-Edé. Não só demais no sentido da pessoa gostar de se cuidar, não, sabe? É a vaidade dele se exibir. São pessoas que têm um hábito, assim, de ostentar. Eles gostam de estar sempre mostrando o que eles têm, o que eles são. E são pessoas que você tem que tomar muito cuidado com o ego, porque senão eles inflam demais e é difícil até. E acaba virando um pavão. Às vezes é até difícil de você chegar e elogiar, porque na impressão que a pessoa vai sair voando, sabe como é? Mas... ai, meu Deus, vão me xingar muito, mas enfim. Pessoas de Logun-Edé, em contrapartida, costumam ser o tipo de pessoa que não se metem na vida dos outros. Eles não têm necessidade de estar prestando atenção na vida das pessoas e são extremamente discretos. Até quando você tenta empurrar as coisas pra cima deles, tipo, tenta passar fofoca, tenta falar dos outros e tal, eles são pessoas super discretas, do tipo que eles podem lidar com ambas as partes de uma discussão sem que ambas as partes saibam que ele tá ali no meio, porque ele é muito tranquilo. Não são pessoas que levam atrás, que fazem esse tipo de fofoca e criam confusão, porque, inclusive, por incrível que pareça, eles não são chegados a arrumar briga. Eu já falei no início do vídeo que eles acabam, volta e meia, explodindo. Eles têm um ataque de ira, eventualmente, mas o normal deles não é arrumar briga. São pessoas até que são pacíficas, mas é só você não pisar no calo e é só você não contrariar
Simples, né? Só isso. Que eles mantêm aquela coisa, aquela tranquilidade deles em relacionamento amoroso. O que eu observo, tá? É que pessoas de Logoedé tendem, mais uma vez, a dar a última palavra na situação. Então são pessoas que costumam, se não tomar cuidado, acabam mandando no parceiro. Controlam muito as coisas, não por controle de ciúme excessivo, de possessividade, por serem pessoas ranzinhas, não, nada disso, mas é porque eles acabam botando as coisas sempre do jeito deles, sabe? Quando o parceiro vai ver, ele já tá sendo ele já tá indo na ordem. É incrível, vai indo que a pessoa nem percebe que tá sendo mandada, mas acontece muito. Muitas das vezes as pessoas que são parceiras de filhos de Logoedé até cedem mesmo, que é pra poder evitar aquele tumulto, aquela discussão, sabe? Evitar de ver a pessoa saindo do sério. Essa é uma característica, tá vendo? Que não é nem de Oxum e nem de Oxóssi, porque ela é muito tranquila. Como eu já falei no vídeo dela, ela manda das coisas, ela faz, ela mexe os pauzinhos de onde ela tá, ela não quer o barraco pra poder manter nada ali do jeito dela, né? Não é geralmente mandona, nem autoritária, não é essa característica de autoritarismo, essa coisa de ser sistemático assim, não é de Oxum. E muito menos de Oxóssi, né? Oxóssi é organizado, ele é um bom líder também e tal, mas ele preza tanto pela liberdade, que ele não só quer a liberdade dele, como ele quer a liberdade dos outros. Então, o relacionamento com Oxóssi não tem isso, né? E essa é a característica de Logoedé, dele, entende? Então, mais uma vez, nem tudo nele é uma mistura só dos pais. Ele tem a própria personalidade. É interessante que eu percebo que as mulheres de Logoedé, muitas das vezes, elas são confundidas com filhos de Oxum. Porque aparentemente nelas as características de Oxum sobressaem mais, até porque geralmente tem um juntó, quando geralmente tem um juntó feminino, então as características de Oxum mais femininas acabam sobressaindo. Então elas são mais meigas, aparentemente. É só aparentemente, tá? Falam num tom mais delicado, mais baixo, são aparentemente mais tranquilas. Choram, inclusive, com facilidade. Então, aparentemente, você acha que ela é aquela coisinha ali, tranquilinha e tal, até você bater de frente com ela ou acontecer alguma coisa, que neles é muito assim, né? Do nada, bum! Que a pessoa vai e roda a baiana, né? Aí você descobre que é assim o filho de Logoedé, porque a Oxum tem muito mais paciência, ela é muito mais diplomática, muito mais cuidadosa nas relações e tal. Ela não tem esses rompantes, mesmo quando é uma Oxum a parar, ela não tem esses rompantes que acontecem tanto com as mulheres de Logoedé, né? E é isso que eu falei no início do vídeo, que a pessoa tá discutindo, mas numa hora ela começa a chorar. Isso é muito típico de mulheres no Logoedé também. São mulheres que eu percebo que têm um gosto. Isso varia para ambos os filhos, tá? Homens, mulheres, pessoas que ainda não se identificaram com gênero algum. Mas eu percebo que os filhos de Logoedé, mas eu tô citando mulheres porque é uma característica bem peculiar delas, né? Que se sobressai. Que elas acabam sendo muito chegadas a esportes um pouco mais agressivos. Lutas, trilhas ou rapel, coisas que sejam um pouco mais perigoso, né, de fazer. Isso se contrapõe, inclusive, ao aspecto delicado que eu já mencionei anteriormente, né? Costumam gostar de futebol, de coisas mais características de homens, né? Que homens costumam gostar mais do que mulheres. De um modo geral, eu percebo que os filhos no Logoedé costumam gostar muito de viagens, muito, e costumam viajar bastante, principalmente se eles têm condição financeira, obviamente. Precisam sempre estar em contato com a natureza de algum modo, seja envolvido em praia, seja enfiado em mato no meio de trilha, ou até mesmo em algum trabalho que exija esse contato dele direto com a natureza ou com a estrada.
né, tá sempre por aí. Característica que ele herdou de Oxóssi, que é sempre muito presente nos filhos de Logum-Edé, é a inteligência. São pessoas que costumam ter não só a capacidade cognitiva muito alta, como eles costumam gostar bastante de estudar certos assuntos, de se especializar naquilo. Inclusive, acabam tendo uma certa vaidade de saberem o quanto sabem e gostam de expor isso para as pessoas por conta dessa dificuldade que ele tem de ceder muitas das vezes e de ouvir ordem, essa necessidade que ele tem de estar sempre controlando tudo. Ele encontra muita dificuldade em lidar com boa parte de outros orixás, especialmente os orixás de guerra, que são mais intransigentes, como Yansan, como Ogum, né? Dependendo, até com o próprio Oxóssi bate de frente às vezes por causa disso. É mais fácil para pessoas de Iemanjá, de Oxum, que são mais maleáveis, que têm um jogo de cintura maior, entender e lidar com uma pessoa de Logum-Edé. Mas fora isso, são pessoas extremamente alegres, que gostam da convivência com amigos, que gostam dos prazeres da vida, gostam de coisas boas, gostam de luxo, gostam de boas viagens, de boas companhias, gostam dos prazeres da vida e valorizam isso de verdade. São inquietos, né? Estão sempre buscando algo para fazer, embora, apesar de inquietos, eu percebo que não são tão trabalhadores assim como os pais, no caso Oxóssi e Oxum. Eu, pelo menos, percebo isso nas pessoas de Logum-Edé. Se eu for comparar, eu acho que elas são menos trabalhadoras do que pessoas de Oxum e do que pessoas de Oxóssi. Sabem tirar proveito das situações, sabem inclusive aproveitar as pessoas, é uma característica que ele tem que se policiar, dependendo do caráter da pessoa. Pode ser uma característica negativa ou pode ser positiva para benefício próprio, contanto que ele se policie e não acabe passando as pessoas para trás e não acabe sugando só e não contribuindo também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, fica com Deus.